Oi, queridos e queridas. Muito bom estarmos aqui para mais uma aula à distância. Deus esteja conosco para que o conhecimento chegue até a mente de vocês. Hoje o assunto são variações linguísticas. Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Vocês sabem que na sua realidade vocês encontram pessoas falando a língua portuguesa de diversas formas. Então, se alguém fala marmita, malmita, marmita, muda o objeto? Se alguém fala bicicleta, bicicleta, bike, mudou? Não. Há apenas variações ao se falar estas palavras. Então, isso é variação linguística. E a variação linguística, ela enriquece culturalmente o nosso país. Existem vários tipos de variações. A variação regional. A palavra menino na Bahia e guri no Rio Grande do Sul. E ainda nós aqui falamos menino, na Bahia vai falar menino, né? No Nordeste, enfim. Isso é riqueza. Nós constatamos um R retroflexo, né? Conhecido também como R caipira, porta. Enquanto no Rio de Janeiro, outro R que raspa lá do fundo da garganta, né? Porta. Então, nós temos essas diferenças que vão enriquecer o nosso país de norte a sul, de região para região. Há a forma de cada região se expressar, mas que vai chegar no mesmo objetivo da língua. A variação social vai variar dentro dos níveis sociais. Os advogados normalmente utilizam uma linguagem mais formal, porque eles estudaram foi para isso, foi para se expressar em uma linguagem mais formal. Em contrapartida, os empregados domésticos tendem a utilizar estruturas linguísticas mais coloquiais. Por quê? Porque tem a privação econômica que vai fazer com que a pessoa também não frequente muito a escola e adquira menos cultura. Então, esta é a variação social, que vai variar de acordo com o nível social da pessoa, o tempo em que frequentou a escola. A variação histórica está ligada aos processos históricos. Lá no início do século XX, nós vamos perceber a questão do estrangeirismo. Então, chegou brother, chegou show, chegou pizza. Por quê? Porque as outras línguas chegaram ao Brasil e trouxeram essas palavras. E nós adotamos, e isso é riqueza cultural, é respeito ao outro. A palavra coisa, que entrou em desuso e foi substituída por coisa. O PH, que antigamente era escrito no lugar do F. Então, há muitas situações em que a língua varia dentro da história. Olha a palavra você, que às vezes é o se, era vós me se, era vassum se, às vezes é só VC, né? Então, a língua ela vai variando de acordo com a história ocorrendo. A língua varia também de acordo com a situação, que é a variação situacional. Então, ela vai variar na fala, as pessoas falam com mais liberdade, sem muitas regras. Na questão da escrita, quando se vai escrever, preocupa mais se tem a vírgula, se tem o acento. E a questão dos gêneros textuais. Vocês sabem que o conto fala diferente do poema, que fala diferente da anedota, que fala diferente de uma oração, e assim vai.
Cada gênero textual ele tem a sua forma de falar. Então, isso é variação situacional. Vai depender da situação em que, dentro das variações linguísticas, nós temos o preconceito linguístico. Segundo o professor linguista e filólogo Marcos Bagno, preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Então, nós que somos pessoas críticas, que desenvolvemos a cada dia a nossa criticidade, nós não devemos aceitar preconceito de forma nenhuma, e entre eles está o preconceito linguístico. Não há porquê aquele seu colega que mora na zona rural, você falar, ele fala assim porque ele é da roça. Ele é da roça mesmo, isso é um orgulho. Ele é da zona rural e esta forma dele caipira de falar é uma riqueza para o nosso país. Então não devemos deixar que a maneira como cada um aprendeu a falar no seio familiar que seja motivo de preconceito. Então nós vamos ver que lá no início do século XX, muita gente era discriminada porque não sabia falar a língua culta. Mas a língua culta, ela é aprendida na escola e nem todos tinham acesso à escola. Hoje, que todos podem ter o acesso à escola, o aluno chega com 6 aninhos na escola ou mais cedo ainda, ele já sabe falar, ele fala a língua coloquial. E a língua coloquial faz parte da história do povo brasileiro. Faz parte da história de cada um. E ele vai à escola para quê? Para aprender a língua culta. Porque ele vai precisar dessa língua culta nos vestibulares, nos concursos. Ela está na Bíblia, nos livros de lei. Então, nós precisamos da língua culta, sim. Mas ela não é melhor que a língua coloquial ou vice-versa. Então, esse preconceito ele não deve realmente existir. Cada um fala de acordo com o seu meio social e vai à escola para aprender a língua padrão, a língua culta. Estarmos com ele sabendo que existe a adequação linguística. Não existe mais certo nem errado. Antes, lá no início do século XX, só era considerado uma boa pessoa da alta sociedade se falasse a língua culta. Se não falasse, era um coitado, um bandido, né? Não era uma pessoa do bem. Então, nós temos que alertar a todos e a nós mesmos que não tem o certo e o errado para se expressar. O que tem é a adequação linguística. Se a linguagem ela estiver adequada ao contexto, a situação comunicativa, ela está certíssima. Nós não podemos falar que é adequado, por exemplo, um advogado em um júri popular, ele se dirigir ao juiz e falar assim, aí véi, entendeu? Ele não vai poder chamar o juiz de véi, porque ele é um advogado formado na faculdade, na escola, pelo professor, e assim ele tem que se expressar para o juiz em linguagem culta, meritíssimo senhor juiz. Ele vai se dirigir ao colega dele advogado, mesmo que esse colega advogado seja contra ele naquela questão judicial, ele vai falar, Vossa Excelência não está certo. Então, isso é adequação linguística. Mas esse mesmo advogado, quando ele chega lá em casa e ele vai se expressar com a família, ele não vai olhar para o filho dele e falar, Vossa Excelência está bem? Não. Ele vai usar uma linguagem mais livre. Então, isso que é adequação linguística. Olha
Olha aqui 2 exemplos do adequado. E aí, cara, bom, amanhã, anima Cine amanhã? Qual é o contexto aqui? Um adolescente conversando com um amigo. Está certíssimo, ele usou a linguagem coloquial. Bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Um estudante universitário dirigindo-se ao diretor do seu curso. Certíssimo, expressou-se em linguagem culta, porque ele tem que ter cerimônia com o diretor do seu curso. Agora, 2 exemplos de inadequado. Olá, dileto confrade. Quereria eu convidá-lo para uma atividade casual, como ir ao cinema. O contexto é um adolescente conversando com um amigo. Aí está inadequado, porque ele usou uma linguagem muito culta. Ele vai expressar-se com um amigo com uma linguagem mais leve, mais solta, sem regras. E aí, cara, bom, queria trocar uma ideia contigo sobre a facul. Um estudante universitário dirigindo-se ao diretor de seu curso. Então, nós sabemos que aí não está correto. Algo ficou errado, porque ele não tem intimidade com esse diretor. Então, nós não temos mais o certo nem o errado. Nós temos o adequado e o inadequado. Cada um vai falar dependendo com quem se fala, quem é o seu interlocutor. É que vai dizer se você vai falar desta forma ou de outra, em linguagem culta ou em linguagem coloquial. Agradeço a todos vocês pela atenção. Estejam muito focados no estudo para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima aula.